E no programa de hoje, sistemas de bombeamento incrementa o abastecimento de água no Gurupi. Um dos postes da Avenida Pedro Freitas, do bairro Mocambinho, está aí na iminência de cair. E moradores do bairro Real Copagre insistem, em despejar lixo irregular sobre calçadas, o que é aí lamentável. Ou você pode estar ligando para a gente, 2106-9927. A você o nosso muito obrigado por essa companhia maravilhosa. E vamos nós com o Mando Geral. Lembrando que temos um oferecimento todo especial para você da Sniper Rastreamento Veicular. Também o oferecimento do Colégio Séculos, educando seu filho para a vida. Também no oferecimento da Compremol Primoldados Engenharia. Também no oferecimento da Master Frios Prêmio e, claro, da distribuidora Mafrense. Vamos dar um bom dia à nossa bancada. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Magela. Bom dia ao Chico, bom dia ao Fabrício. Bom dia a todos do Sistema Dia de Comunicação e, naturalmente, a razão principal de estarmos aqui, que é o rádio ouvinte e telespectador, agora pelo 9.1, e 23.1. Bom dia. Então, para você, o nosso muito bom dia. Bom dia, Chico. Opa, muito bom dia, Magela, bom dia, Gustavo, bom dia a você que nos ouve pela FM Dia 92,7 e nos acompanha pela nossa O Dia TV nos canais 9.1 e 9.2. Bom, o canal principal e o canal alternativo. Seguiremos juntos até as 8 horas e 15 minutos do dia de hoje com o estouro de audiência. Já teremos Eliezer Rodrigues, acaba de chegar, está ali se preparando. Daqui a pouquinho teremos Eliezer Rodrigues também aqui na nossa bancada. Quero mandar um super bom dia para Marta, para dona Marta Maria, ligada com a gente lá no Recanto dos Pássaros, para Fernanda Rocha, ligada com a gente, Fernanda, bom dia, obrigado pela companhia, mandando foto ainda na beira da piscina, curtindo o sítio. Coisa boa. De férias ainda, de férias. Então, para você, aí o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. Quero mandar um super bom dia para o Edson Verdão, que está ligado com a gente, também quem está... Isaac Abreu em Santa Rita, município de Monsenhor Gil, ouvindo aí, o Comando Geral. Então, um abraço ao Isaac Abreu, lá em Monsenhor Gil. Também quero mandar um super bom dia para todos do Comando Geral, um abraço, Então, aí, a nossa amiga Deusa, ligada com a gente, Lourival Parente Caburé, já falou com a gente. Também quem já falou com a gente aqui, deixa-me ver aqui, a dona Rosivânia Fernandes, bom dia. Ela que mora no Mafuá, tá? Quem também nos acompanha é o Jones Carvalho, Bom dia, produção do programa Comando Geral. A empresa Mutual, referente aí ao mês de dezembro, ainda não pagou o terceirizado, Gustavo. O pessoal está reclamando. E ao Moisés Duarte, o nosso muito bom dia. Ele está avançado, porque ontem nós recebemos reclamação de que uma empresa Mutual. Nós recebemos reclamação de de que nos meses de novembro e dezembro está em atraso e que a previsão de que só normalize no final de fevereiro. Não tenho procuração para falar da Mutual não, mas se tiver ocorrendo isso é muito grave, porque é sabido por todos que o dono da empresa é um homem muito correto, muito probo em relação principalmente a esses compromissos trabalhistas. Rapaz, antes de você também não ter essa procuração, mas antes de você entrar, voltar a fazer parte aqui, ele já reclamava. Todo santo mês ele liga, todo vencimento ele liga aqui. Mas vamos ver, vamos aguardar o que realmente acontece. Só dizer rapidamente aqui que, assim, às vezes a gente, questão de, não tem procuração e tudo, e às vezes a gente elogia, mas dizer que manter o salário dos seus funcionários em dias não é nenhum favor, é uma obrigação. Sim. Uma vez que o trabalhador, quando ele vai receber o seu salário, os seus proventos, ele já trabalhou, ele já cumpriu com a sua parte. Quando eu digo... é conhecido, eu não vou citar aqui o nome do dono, claro, até para não criar outros pormenores, mas é sabido por todos em Teresina, inclusive pelos próprios funcionários, que o dono da empresa é um cidadão de bem. Correto. Mas, meu caro Magela, eu vinha vindo no carro e isso me causa... Deixa eu só dar um bom dia. Bom dia, Eliezer. Bom dia, Magela Lima. Rapaz, ele tá aqui. Chico Gomes, Gustavo Velocidade. Bom dia a todos. Sim, Gustavo.
Quando eu vi a vídeo do carro, eu acho que a participação foi do Marinho, né? Sim. O Marinho, ele disse que é amigo do Neto. Neto é o nome do pai do secretário de Segurança Estadual Francisco Lucas, o nosso Chico Lucas, foi presidente da OAB, é procurador do Estado, é autista, inclusive, também. Quando ele disse que em Nazária, quando o secretário está cheio de polícia e tal, enfim. A gente precisa fazer um paralelismo e deixar um pouco esse negócio da hipocrisia de lado. Hoje o Chico Lucas é secretário e representa o Estado. Ele não pode andar sozinho. Claro que não. E outra, a família dele precisa estar protegida sim. Por conta, e ainda mais do avançar das facções, do crime organizado. Quem não viu agora durante a semana passada a repercussão de ter se encontrado uma fotografia do delegado Zanata e de sua esposa, tá? Eu inclusive, e aqui sendo aqui bem cauteloso com as minhas observações, eu fiz um contato com o próprio delegado Zanata e com o próprio secretário de Segurança em relação a essa situação específica. Eu não vou dizer aqui o que foi que eu externei por uma questão também de estratégia de segurança, do próprio sistema de segurança. Agora, o pai, a mãe, os irmãos, filhos, esposa do secretário, não é só do de segurança não, é o de justiça. Quando você lida, né, com o sistema, você precisa ter a proteção do Estado. Afinal de contas, a pessoa está se doando também. Ele é um funcionário naquele momento do Estado, mas precisa da proteção do Estado. Agora, é notório que já houve algumas mudanças na segurança pública. Agora não dá. E o próprio governador ontem, em entrevista em meios de comunicação, ele reconheceu que ainda tem muito que ser feito. É óbvio que tem muito que ser feito. Você não pode também se contentar por resultados positivos como se tivesse tudo resolvido. Não está resolvido. Eu, Gustavo Henrique, sei disso. O Eliezer aqui da bancada, o Chico, o Magela, todos nós cidadãos sabemos que o problema da segurança pública não está resolvido e precisa avançar muito, mas muito mesmo. Eu quero só, Eliezer, aliás, Magela, só pontuar aqui que eu compreendo a fala do Marinho, compreendo a do Gustavo e concordo. O que a sociedade questiona é que as autoridades têm sim direito e usufrui aí de um aparato de segurança pública maior. E a população em si, você sabe... Não, eu só para concluir... Tu imagina, Chico... Só dizer sim. Aqui o seguinte, você sabia que o cidadão lá da periferia, quando ele é ameaçado por alguém de uma instituição criminosa, ele é obrigado a ir embora e mudar de bairro ou até de cidade, porque senão ele perde a vida? Sim. Então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, é que nós não podemos continuar naquela de o que vale para o Chico tem que valer para o Francisco. O que vale para o Francisco, a lei não diz que a justiça é cega, tem que valer para todos? Então a lei ela tem que valer para todos. Então assim, todos têm que estar em um ambiente seguro, todos têm que estar ali sentindo e tendo a segurança de fato. Não somente quem está em uma posição ali numa posição específica. A segurança pública, o serviço público tem que ser ofertado e oferecido com a mesma qualidade para todos, independente de qual seja o cargo que o cidadão exerce ou ocupa. Chico, se a gente for adentrar, a gente vai criar aqui um debate sobre isso aí. Não dá para comparar um cidadão comum com um representante do Estado. Não vamos ser hipócritas. Agora, o sistema de segurança pública ele tem que funcionar assim. E é um direito do cidadão cobrar isso. E eu, como cidadão e como alguém que já trabalhou no sistema de segurança pública, concursado inclusive, tá? Vou fazer as minhas vias de cobrar também. Sei como é que funciona, sei dos problemas. Já disse aqui que segurança pública é política de Estado, mas não dá para se comparar o representante do Estado naquele momento, que inclusive está desagradando o sistema, né? O crime organizado, e toda a ação tem reação. Agora, não dá para pôr também um policial para cada cidadão. Isso é sabido por todos. Agora, o sistema tem que funcionar, tem que se estruturar, e aquele que comete o crime tem que ter a certeza que vai ser punido.
Essa é que é a grande verdade. O Estado não pode ser omisso. Quando alguém for agredido, violentado em seus direitos, ou violentado fisicamente, ou ao ponto de temer pela própria vida, tem que se buscar o Estado e os meios acessórios do Poder Judiciário para fazer valer seu direito primário, que é a vida. É isso aí. Em Teresina, 7h14. A você, o nosso muito bom dia, Fabrício. Vamos ao Minuto Águas de Teresina, para você que acompanha o nosso Comando Geral. Para você que nos acompanha, vamos então ao Minuto Águas de Teresina. A Águas de Teresina implantou um novo sistema de bombeamento no bairro Gurupi, na zona sudeste, resultando no aumento da vazão de água para 40 mil litros por hora. Além de garantir o fluxo contínuo no abastecimento, o investimento beneficiou 6.675 moradores com mais pressão nas torneiras e chuveiros das residências. A ação integrada, ela entrega então, portanto, o plano contínuo de investimento da Águas de Teresina para seguir o crescimento urbano na nossa cidade. Esse foi o Minuto Águas de Teresina. E voltamos então, portanto, aqui com os nossos debates. Só lembrando que mais uma denúncia recebida pelo Comando Geral, desta vez lá na Taboca do Pau Ferrado, especificamente na rua Gaivota, onde moradores reclamam de vazamento de água que tem impedido o transitar das pessoas e também com o início do período chuvoso tem agravado essa situação lá na Taboca do Pau Ferrado. Vamos acompanhar. Aqui é na Rua Gaivota, na Taboca do Pau Ferrado, loteamento Jordânia. Esse vazamento aqui, mais de 5 meses de água derramando aqui direto aqui, ó. Para nós que depende de poço, que aqui é um desperdício muito grande, rapaz. Então tá aí, essa reclamação. Em nota, a Águas de Teresina informou que equipes estiveram no local na tarde de ontem, após averiguar a situação. Foi realizado o preparo para preparar e fazer o reparo, então, portanto, da rede de água. A concessionária reforça a importância de registrarem os vazamentos pelos canais oficiais. Gratuitamente, aí os clientes podem ligar para o 0800 223 20 mil ou 2000. Então, 0800 223 2000. Aí para o sistema da Águas de Teresina, o usuário pode ligar, pode reclamar, pode fazer então, portanto, essas reclamações. Gustavo, mais alguma... Olha, aí do jornal, um destaque do claro, jornal? O jornal Dia, o líder em credibilidade, aponta aqui alguns destaques que eu acho que pertinente aqui. Vi até o comentário do nosso querido Eliezer, do Chico, naturalmente, porque não suas observações, Magela, e do Rádio Ouvinte. A situação do reajuste salarial dos professores. Houve aí o anúncio do reajuste do magistério por parte do governo federal, um índice um pouco abaixo de 4%, se não me falha a memória, mas o governador já anuncia um reajuste de 4,7%. Não é o que todo mundo deseja, mas pelo menos de forma percentual, segundo informações que eu colhi, está um pouquinho acima, não é, do nacional, do piso nacional do magistério, e há um compromisso do secretário de Educação, Eliezer, dos substitutos haver já aos poucos a gradação, ou seja, a proximidade do piso, porque ele quer transformar isso para os professores 40 horas como regra, como tem que ser, claro, O professor precisa ser valorizado, sim, e nós vamos acompanhar isso, para cobrar no momento certo o tempo que foi pedido para que isso aconteça.
Agora vai ter uma rodada de negociações, está sendo criada aí as comissões para se discutir com as categorias, porque vai ter um reajuste, está se esperando o retorno do Poder Legislativo para encaminhar a mensagem para a Assembleia autorizar o aumento linear, né? Vai ser um aumento para todos os servidores. Agora, cada categoria quer uma coisinha a mais, como diz o caboclo, né? Então é aguardar as cenas dos próximos capítulos e com muita serenidade e maturidade, para que não haja prejuízo real para quem realmente precisa, que é a população, que é a prestação do bom serviço. Bom, ainda há pouco o nosso ouvinte falava a respeito aí do sabor, né? O irmão Gilvan falava do sabor da água, né? Que estava um pouco diferente lá na residência dele. Mas o Zé Luiz, né? Dá uma dica, né? Quando essas coisas acontecem. Alô, Zé Luiz, bom dia. Ô Magela, bom dia, Zé Luiz. Magela, eu vim ouvindo o rádio agora há pouco, um rapaz aí falou sobre o problema do sabor na água. Na verdade, veja bem, o problema não deve ser no laboratório, seguramente de lá sai correto. O problema é que toda emenda, todo vazamento de água que tem na rua, quando eles vão consertar, entra material, né, na tubulação, certo? Então por isso é que entra areia, impurezas. Todo remendo que eles não têm uma ferramenta suficiente para sugar toda aquela água que está ali quando eles estão fazendo a emenda. Termina entrando na tubulação impurezas. Por conta disso, lá na minha casa eu sempre tive um filtro. Um filtro para antes da água chegar na caixa d'água, entendeu? O ideal é que a pessoa tenha filtro na entrada da casa. Eu sempre tinha um filtro, agora não tenho, porque eu mudei para apartamento, mas quando eu estava na casa, toda a vida eu tinha esse filtro para filtrar a água que vinha da rua. Isso ocorreu quando eu morava no Cambinho, que um dia eu vi lá eles fazendo uma emenda, a correção de um vazamento, e estava exatamente em cima de uma fossa, dessas fossas que a pessoa coloca nas calçadas, né? O problema estava muito próximo da fossa, que eu vi lá, era vizinho, e a partir desse dia eu passei a ter filtro na entrada de casa, sobretudo na água que ia para a caixa d'água, né? Então o problema seguramente é isso é um problema sério, muito sério mesmo, que infelizmente é assim, não tem uma ferramenta para sugar a água de quando eles estão fazendo a emenda, né, nos problemas de correção de vazamento. É isso aí, um abraço, tudo de bom para você. É isso aí, tá aí a boa dica, né, do Zé Luiz com referência às emendas. Realmente isso aí é uma coisa corriqueira, isso aí acontece por demais, muda a coloração da água, enfim. Meus caríssimos, não é segredo para ninguém que o assunto do momento também, aliás, na minha opinião, são 3 tópicos, não é? Um é o dizer e dizer que não disse, é um deles. O outro aí é esse veto, não é, do superintendente, né, da SAD Centro aí ao PRD, né? Não, o PRD é o superintendente. Pronto, muito bem. Consegui fazer o Eliezer falar, Magela. Bom dia de novo. Sim, aí tem essa questão do veto, né, do nome dele no PRD. E tem um assunto que está efervescendo em relação à situação do ex-prefeito Silvio Mendes com o Jeová e o doutor Pessoa, não é? Essa relação de confiança que está sendo colocada à prova em relação a essa composição futura, ou seja, futura, não é? Quando é homologado, que é a chapa majoritária do ex-prefeito Silvio Mendes, que a todo tempo joga loiros, né, confete serpentina na pessoa do deputado e superintendente da SAD Sul, não é, o dono da SAD Sul, o deputado Jeová Alencar. Agora, eu queria ouvir aí a sua opinião, Elias, em relação, quais são os motivos aí, você que apurou, ontem circulou pela Câmara, por exemplo, que nós nos encontramos, em relação ao veto aí do poderoso dono da SAD Centro, né, o filho do ex-deputado Roncalli Paulo, o conhecido Roncalinho. Gustavo e ouvintes aqui, os colegas da bancada, os partidos que são componentes da base do Palácio da Cidade, eles estão tentando organizar as chapas por potencial. Uma chapa maior, com quem tem uma expectativa de votos maior, acima de 4.000 votos, por exemplo. Uma mediana, 2.500 votos, e uma chapinha para candidatos considerados de menor potencial. Então essa chapa do PRD,
pelo que pronuncia o vereador Bruno Vilarinho, pelo que fala o vereador Marquinhos Costa, ela é considerada mediana para pré-candidatos que tiveram 2.500 votos. Você pode repetir de novo? Ela é considerada como? Mediana, com esse potencial de 2.500 votos. Quer dizer que não se máximo. conta com as estruturas políticas, estruturas... A princípio não devem haver secretários nessa chapa. Vereadores com mandato sim, mas que tiveram essa média de 2.500 votos em 2020. Mas pelo que nós sabemos, o Bruno, por exemplo, ele é dono da SAAD, não é, Norte, né? Uma outra observação e o Marquinhos Costa é dono também de uma SAAD, a SAAD Sudeste 2. E a outra observação e que aí, se faz aí quando você olha para a figura do Roncalli, ele é tido como de alto potencial. Mas aí, Elias, se faz uma observação... E porque, não tem mandato. Se for por essa tangente aí, tem uma questão. Eu vi publicamente o vereador Bruno Vilarinho fazer convite à vereadora Graça Amorim e o vereador Inácio de Carvalho, que ambos tiraram votações até superior a dele mesmo, que foi eleito. Bem superior, o dobro. Então, assim... Mas é porque estavam em conjunturas diferentes na eleição passada. Mas em situação mais favorável. Mas aí é o seguinte, o Gustavo, ele é dirigente partidário, montador de chapa, você acompanha os bastidores da política, e eu engatio ali, eu só posso dizer que eu também milito nesse meio. A observação que eu faço é que o seguinte, existe muito ali situações em que só, olha, eu não recebo fulano aqui, porque fulano tem um potencial elevado. Não, eu quero fulano porque fulano dá para agregar. Mas a observação que eu quero fazer é que existe aí umas situações em que de vereadores de mandato... Eu acho que o ingrediente em relação ao dono da SAAD Centro, o ingrediente é outro, a negativa. Porque se você for fazer a comparação das estruturas, eles todos têm as mesmas estruturas, aí, praticamente. Eles estão em mesmo poder de igualdade. Em tese, sim. Mas aí eu quero colocar que se você for olhar e apurar o que se discute aí, em que partido diz, nós vamos eleger 3 vereadores, nós vamos eleger 4, outro vai eleger 2. Pela somatória, nós temos que construir uma outra Câmara Municipal para poder receber... Um segundo piso ou quem sabe um terceiro. Um terceiro para receber para outra cidade. Essa quantidade de vereadores que se diz fazer. Agora a observação que eu faço... Isso é para empolgar os candidatos, desacreditarem. A observação que eu faço, energizar, Gustavo, é que, pelo menos no grupo da base do prefeito, eu vejo que haverá dificuldade de reeleição mesmo para aqueles vereadores que são ditos de grande potencial, porque é o seguinte, não vão encontrar espaços, Gustavo, para disputar, eles vão ter que se galfiar, vão ter que se degradear entre si. Sim, isso é inevitável. Sim, sim. E aí o que ocorre? Eu não sei se o Gustavo concorda ou discorda, mas dizer que eu não vejo nenhum partido fazendo acima de 6 vereadores. Não vejo nenhum. A federação acredita que pode fazer. A federação ela poderá fazer até 6, mas eu acho que é o teto. Digamos que estourando faça 8. Mas fora a federação eu não vejo nenhum. Não é impossível, mas é muito difícil. Eu não vejo nenhum partido fazendo acima de 6 vereadores. Então, ou seja, e aí vai ter partido aí, Gustavo, que vai ter que agrupar aí no mínimo 6, 7, 8 ou mais vereadores. Ou seja, nessa junção já tem 1 ou 2 que dança. Então, surpresa. Vou servir de calda, boa. E pronto. Então, você Os aí... próprios. Não vamos nos surpreender se no dia da eleição nós... não vamos nos surpreender com ver aí vereador com potencial elevado de 1 ou até mais mandato ficarem de fora por conta dessa conjuntura. É uma observação que eu faço. Eu tenho assim a minha opinião em relação ao veto, né? A relação do veto é questão estrutural mesmo, política estrutural. O dono da SAAD, além de gozar da boa amizade com o prefeito Teresina, hoje ele é o único que interfere na jurisdição das demais SAADs. Você sabia disso? O prefeito, quando quer executar alguma coisa, do jeito dele, da opinião dele, ele convoca o Roncalli Filho para executar os serviços que ele deseja, mesmo sendo na área de outro. Vou te dar aqui um exemplo.
A gaiola. Então nem todo secretário é igual. Não, é não. E outra, tem a questão política, o apoiamento político, que é severo mesmo, o apoio político dado a ele. Vou dar aqui um exemplo. Uma das gaiolas que esse rapaz andou fazendo, né, que são os tidos banheiros públicos, que deveriam ser, na minha opinião, serem feitos de alvenaria e não com material que foi empregado de péssima qualidade, e se colocar um bebedouro no fundo com a mesma ligação hidráulica, Magela, do banheiro. Aí tá Isso está errado. Mas ele fez uma dessas gaiolas, ele fez na jurisdição da SAD Leste, ali na Ponte Estaiada. Está lá do lado, inclusive o bebedouro já foi até retirado. O bebedouro começou, mas foi retirado, e fica aí a interrogação: cadê o bebedouro da gaiola, não é? Lá do lado da Ponte Estaiada, do lado da Guarda Municipal? O bebedouro. Mas aqui dando um exemplo. Mas teve outras. Por exemplo, a reforma e recuperação das estações de ônibus. Não é? Aquelas paradas de ônibus que ficam no meio do canteiro central de algumas avenidas. Ele adentrou na jurisdição da S-Trans. Então ele passou a executar a reforma. A reforma não, uma requalificação, retirando, não é, ferragens, vidro, o resto de equipamento que lá tinha, para dar uma repaginada e dar uma sensação de que as estações estão novas e no ponto para a utilização dos usuários, quando na verdade não tem sequer um climatizador. Sequer, depois de tantas reclamações, alguma ou outra apareceram algumas longarinas para o passageiro sentar, mas na verdade elas estão ainda aquém, não é, do uso adequado, do uso digno do usuário do ônibus, ainda mais no dia a dia nosso, no cáustico clima de Teresina. Nós estamos vivendo agora um momento de chuva, graças a Deus, mas nós sabemos que a rigor o maior tempo do ano é calor mesmo, e severo, né? Muito severo. Então, na minha opinião, um dos ingredientes que levaram a essa recusa dele na chapa é essa aproximação que ele tem com o prefeito. Lembrando que esses que nós estamos citando, Bruno Vilarinho, Marquinhos Costa, Graça Amorim, Inácio Carvalho e o próprio Roncalhinho, são aliados, eleitores, partícipes, apoiadores do prefeito de Teresina. Mas vamos lá, o Roncalhinho também é primo de um deputado federal. Um deputado federal, Castro Neto. Ele é primo de um deputado federal. Tá? Então, assim, isso pode também trazer outros sustos no entorno de uma composição de chapa, por conta do poder político que o rapaz tem. Então, são esses somatórios que devem, na minha opinião, ter acendido, não é nem o amarelo, é o vermelho mesmo, para que o rapaz não fosse integrado à chapa. Por essa linha de visão, Gustavo, o Roncalhinho teria tanto o apoio do Palácio da Cidade como de uma ala da oposição, no caso, não tenho MDB. Dúvida. Não, é voto declarado. O deputado federal Castro Neto, ele não esconde, não. É ele o candidato a vereador dele aqui em Teresina. Ele vota nele mesmo, vota nele. E ainda tem também um apoio muito velado do senador Marcelo Castro para ele. O senador Marcelo, ele não fala, né? Ele não diz, é um homem muito discreto e tudo. Mas os bastidores, eu acho que por conta da juventude do Castro Neto, é primo, né? É primo do Roncalli Filho, né? Agora o senador Marcelo, ele é mais contemplativo, né? Ele é mais discreto. É um presidente de partido, não pode estar citando também, pessoas individualmente. Queira ou não queira, o sobrinho tá na base de apoio, né? Da oposição. Vai pedir voto já pro prefeito de Teresina. E aí cabe à população fazer o julgamento. Se é merecedor ou não do voto aqueles que, né, apoiam essa gestão. Mas será se permanecerá de fato na base? Não. Aí eu posso te dizer uma coisa. Pelo que um pouco que eu conheço, fechado estará com o doutor Pessoa. O Roncalhinho vai pedir voto, vai dançar com o doutor Pessoa na rua. Não vai pular do barco. Não, vai não. Agora deve estar na torcida para o segundo turno. Preciso ir ao intervalo também.
E daqui a pouquinho vocês podem até retornar. Tem os dois com, outros tópicos que nós vamos falar. Com esses outros tópicos. Mas se você se preocupa em oferecer a melhor educação para os seus filhos, aquela que prepara o seu filho para o futuro, não só acadêmico e profissional, mas que prepara o seu filho para a vida, nós damos a dica para você, aí toda especial do Colégio Séculos. Então, o Colégio Séculos trabalha com as famílias, proporcionando ao seu filho autoconhecimento, consciência social, habilidade de relacionamento, tomada de decisão responsável e também a autorregulação. O telefone do Colégio Séculos é o 3219-3550, 3219-3550, e também você pode ligar no WhatsApp para pegar informações no 999-78-6857. 999-78-6857 é o telefone do Colégio Séculos. Sniper Rastreamento THE, @Sniper Rastreamento THE. Você vai encontrar Sniper Rastreamento Veicular. As primeiras informações do dia. Comando Geral FM o Dia. 7h38. Quem vem então, portanto, com as primeiras? O Gustavo começou a primeira, então vamos lá para a segunda. Vai para a segunda. Meu querido Eliezer Chico e rádio ouvinte telespectador, você aí que está a nos ouvir e assistir. Silvio, né, o ex-prefeito de Teresina e pré-candidato aí do União, está temendo a federação. Até rimou, né? Está se trabalhando aí nos bastidores em Brasília a federação entre União Brasil, o Progressistas e o Republicanos. Isso por conta de um apoio a ser dado ao presidente nacional do Republicanos à presidência da Câmara. Isso. Pastor Marcos Pereira. Isso, essa é a grande justificativa para que ocorra essa federação. Para eles lá seria bastante conveniente, claro, a nível de Câmara Federal. Aumenta-se o poder político, né? Isso. Que a federação ela é um ensaio para uma eventual fusão no futuro, se assim decidirem fazer. É como se fosse um test drive, né, das relações intercorpores, ou seja, internas. Cada partido mantém sua administração, mas politicamente tem um comando, tem que ter um disciplinamento. As decisões são tomadas em conjunto. Isso, em conjunto não, é uma decisão. Quem tem mais voto na federação decidiu, está decidido e tem que seguir. Tem as mesmas punições de um partido, caso haja infidelidade. Mas vamos lá, a nível de Teresina. O ex-prefeito de Teresina está temendo essa federação porque, no momento não ocorrendo, ele teria margem para ter, não com republicanos, porque o Republicanos hoje está lá com o prefeito de Teresina, mas ele teria, via União e Progressistas, 60 candidatos a vereador. Esse seria o teto. Não quer dizer que necessariamente a rigor tem que ser os 60, mas teria a mais, 60 no caso, poderia chegar a 90, né? Pronto, se o Republicanos viesse naturalmente sem federação. Mas vamos lá. Isso ocorrendo a federação, como passa a ter uma vida de um partido único, em vez de 60 ou 90 vagas para vereador, só passaria a ter 30. Então você teria menos pessoas a pedir voto, a andar pela cidade de forma oficial, mais entusiasmada. Menos possibilidade de fazer vereador na Câmara Municipal. Menos entusiasmada, isso, menos entusiasmada, menos militante na rua, e assim você dificulta a reverberação do candidato majoritário. Melhora do ponto de vista econômico? Talvez, porque oficializa-se os caixas do fundo eleitoral, digamos assim. Tempo de TV. Tempo de TV também teria o somatório. Mas a rigor, realmente, o ex-prefeito Teresina ele não está errado, não. Traz um problema, é um problema de mecanização da campanha. Então, menos gente na rua, obviamente, menos pessoas alcançadas do meio do eleitor, né? O eleitor alcançado. Agora, um ponto que pode ser também destacado em relação a essa situação é que no final da semana passada o ex-prefeito Silvio Mendes esteve também em outros meios de comunicação dizendo que dificilmente iriam relacioná-lo ou associá-lo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E quando na verdade a gente tem que ter muito cuidado com o que é dito, principalmente quando somos figuras públicas. Porque
ou ao dar uma entrevista, ou no meio de rede social, ou em qualquer ambiente público de domínio público, acaba havendo algum tipo de repercussão, seja ela positiva ou negativa. Pois o ex-prefeito Silvio Mendes, além de ter tecido por elogiosas opiniões em relação ao presidente Lula, reconhecendo, por exemplo, que o HUT só foi possível com a ajuda do governo federal à época, ele presidente, inclusive o próprio presidente Lula vindo para a inauguração do HUT, do Hospital de Urgência de Teresina. Ele reconhece que o ex-governador e hoje senador ministro Wellington Dias, sem ele pedir, sem o município de Teresina pedir apoio, ajuda ao governo do estado, o Wellington Dias entrou com quase 30 milhões de reais na ponte estaiada. Ele reconhece isso. Mas ao final da sua entrevista ele diz que não haveria nenhuma forma de associá-lo com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ora, quem não lembra do fatídico dia após o resultado das eleições do primeiro turno em 2022, quando o ex-prefeito, juntamente com o agora ex-candidato ao Senado, Joel Rodrigues, juntamente com seus apoiadores no comitê de campanha, declararam apoio ao então presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso não está no meu celular, não está no do Eliezer, do Chico ou do Magela. Isso já está documentado, basta o cidadão ir no Google e pesquisar. Está no universo do acervo, não é, mundial, no YouTube, por exemplo, onde o ex-prefeito Silvio Mendes diz que por motivos óbvios iria apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem ouvinte na linha? Vamos pesquisar aqui. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia. Bom dia. Paulão do Arroz, tudo bom, meu João? Tudo bom, Paulão? Manda ver. Rapaz, eu não sei nem como é o nome desse rapaz aí. Eu não conheço ele, eu já vi ele na televisão, que ele foi candidato ao governo do estado. Eu acho esse rapaz muito inteligente, eu acho esse cara aí muito inteligente. Só que agora, nas palavras dele eu tenho ouvido esses dias, eu não concordo com muita coisa que ele está falando, sabe? Ele me chamou a atenção quando ele foi candidato, né? Governador do estado, ele me chamou a atenção, que eu nunca nem tinha visto esse cara na minha vida aí. Como eu sou um pequeno empresário, deixa eu dizer para você aqui, meu patrão, quando você fala que o Lula deu isso, deu aquilo, ou qualquer vereador, qualquer prefeito botou verba, botou não sei o que, eles não botaram coisa nenhuma. Quem bota sou eu, que sou empresário e pago 94 mil de imposto. Todo mês eu pago 70 mil. Quem bota é o povo, entendeu? Eles não fazem mais do que a obrigação deles, entendeu? E outra coisa que eu vou te dizer, toda vida que eu ligo para esse programa eu digo, enquanto o povo andar atrás de político, enquanto ele andar atrás de político, de um pneu, de uma cama de ar, de um tijolo, de um cimento, para pagar uma conta de luz e tudo, esse Brasil vai continuar desse jeito aí. Porque eu acabei de ouvir o Chico dizer assim, porque fulano disse que vai fazer não sei quantos vereadores. Ele vai fazer, ele só tem o voto dele, essa miséria. Entendeu? Eu fico chateado, porque quando você reclama de um vereador desse aí o cara diz assim, Paulão não tem um poder de execução. Pois, porra, tu vai pra rua e só o que tu fala, que vai fazer isso, aquilo, tu promete mundos e fundo, rapaz. É porque o povo é besta. Eu duvido um vereador vir pedir meu voto, um deputado vir pedir meu voto. E outra coisa, o Silvio Mendes, ele não pode estar conversando besteira não, entendeu? Porque o que é que o Bolsonaro fez de errado nesse país, o que foi? Aí o cara fala de Lula. Esse cara nunca fez nada, só fez passar a mão, rapaz, no nosso país. Esse negócio aqui é uma besteira. E se ele se coligar com aquele que é vereador aí, como é o nome dele, rapaz? Que ele tá querendo serviço dele lá. Jeová? Não, como é o nome dele, esse que é vereador aí? E aí, Gustavo? Paulo, primeiro bom dia. Você está dizendo que se ele se coligar com um vereador, ele quer ser um vice, que o Silvio Mendes disse que ele vai ter que ser vice. Você está falando do Ismael Silva? Não, como é o nome desse cara, rapaz? Jeová, que foi vereador e hoje é deputado? Parece que ele é deputado, Jeová Alencar, que foi presidente da Câmara. Eu falei aqui. Rapaz, o pessoal bota o que diabo que o Jeová Alencar fez pro Teresina. Puxa o histórico desse cara, meu irmão.
Quem já fez e outra coisa. O problema que eu acho, sabe o que é? É que os caras vão para a televisão e ficam prometendo um monte de... Puxa o histórico para ver se o cara fez alguma coisa por Teresina, pelo menos alguma coisa para depois vocês voltarem. Pois um bom dia aí, viu? Eu não disse nada para ofender o senhor, eu não lhe conheço, lhe admiro, só que tem umas palavras suas aí que eu não concordo, mas isso é normal. A gente vive aí de discordar mesmo, né? Ninguém é 100% não. Bom dia aí. Bom dia. Não, Paulão, bacana, foi pertinente sua intervenção. Deixa eu só fazer aqui talvez eu não tenha sido pedagógico ou didático. Eu estava comentando uma entrevista do ex-prefeito Silvio Mendes, onde ele reconhece que o então presidente, que agora é presidente de novo, o Lula, ajudou com recursos para a abertura do Hospital de Urgência de Teresina. Foi isso que eu falei. É porque foi fato. Né? Foi fato isso. Ele, inclusive, veio para a inauguração do hospital. E que ele também, Silvio, reconhece que o Wellington Dias, quando era governador, colocou quase 30 milhões de reais na obra da Ponte Estaiada. Lembrando que a obra da Ponte Estaiada, ela foi feita com emendas parlamentares, recursos de emendas parlamentares. Era uma obra que estava travada à época ainda do governo Fernando Henrique Cardoso. Essa ponte era para ter sido inaugurado num evento, se eu não me engano, de 150 anos de Teresina, algo assim parecido. E o Silvio começou a executar, finalizar a obra e teve esse aporte de recursos do governo do estado. Foi isso que eu falei. Agora, em relação, era o outro tópico que nós íamos tratar também, que eu vou ouvir aqui o Chico. Só me abrir um parênteses aqui, interessante a fala do Paulão quando ele fala de vereador, que o vereador vai para a rua, promete e não faz. É interessante você colocar que o vereador, quando ele vai para a rua, ele tem que prometer, obviamente, mas e lembrar a população que não depende dele, que ele não tem o poder de fazer, ele tem o poder de reivindicar, de mostrar e de sugerir, de colocar em votação. Ele pode ser derrotado em uma votação, por exemplo. Agora, detalhe, o que é que está faltando de quem vai eleito vereador? É de que ele sabe que não pode fazer, às vezes tenta, não consegue, não tem coragem e capacidade de enfrentar a população e dizer, olha, o que prometi fazer, eu tenho buscado fazer, no entanto, eu estou sendo derrotado pelos pares. Ou, no entanto, aquilo que eu estou colocando em discussão não está tendo nem a oportunidade de ir em votação, por exemplo. O que acontece muito é isso, Gustavo. Os vereadores, após serem eleitos, ficam omissos e não têm a capacidade de retornar para dialogar com a população. Tu está falando, Chico, é do Instituto da Promessa. Eu acho assim, não é que as pessoas devam prometer. Eu acho que as pessoas, elas são de fato, não é o que elas dizem ser, e sim o que elas fazem. É a minha opinião. Então, assim, quando você usa o Instituto da Promessa, o cidadão também tem que analisar o que é possível. Exatamente. Eu acho que a população, ela precisa... Tudo isso passa pela educação. Qual é o real papel de um vereador, do prefeito, do governador, de um deputado estadual, deputado federal, de senador e do próprio presidente da República? Isso eu estou falando nessa questão política. Porque se a gente for adentrar institucionalmente, aí nós vamos entrar no judiciário e aí por aí vai, que não é o ponto neste momento. Mas nós entendemos o que o Paulão quis dizer, tá? Ele é um contribuinte, é um empreendedor, tem as suas indignações, é óbvio, e com natural razão, por conta das sensações, das situações que já deve ter vivido. E respeitamos sim a opinião. E eu espero ter me feito entender quando a gente estava aqui tratando aqui de uma situação de discurso, posição do ex-prefeito Silvio Mendes. Bom, antes de ir para outro tópico, se houver, eu quero falar da Comprimol Premoldados e Engenharia. A Comprimol Engenharia, ela possui a solução ideal, a estrutura pré-moldada, trabalha para aperfeiçoar a sua produção, produzindo galpões pré-moldados comerciais e industriais. É uma empresa especializada em galpões para o agronegócio, desde as granjas, né, também ali fábricas, frigoríficos, você tem sua metalúrgica, sua madeireira, quer levantar um galpão aí no seu sítio, chácara, fazenda ou aqui na cidade, é com a Comprimol Premoldados Engenharia, porque ela tem toda a estrutura e tem um detalhe, o diferencial, ela fecha o seu galpão com as placas premoldadas, trazendo então, portanto, um projeto de forma técnica, funcional, oferecendo praticidade e economia, que é o que você precisa na hora de construir o seu galpão.
E o orçamento você pode estar ligando para 994 45 6800, 994 45 6800, ou ainda acompanhar a Compremal, @Compremal _engenharia, na Avenida Getúlio Vargas 4146, no Morada Nova. Só complementando, Eliezer, em relação até que, pegando aqui ainda um gancho final aí do Paulão, quando ele disse, rapaz, por que o Silvio nega aquela relação? Eu fiz até essa ponderação ontem contigo, eu não sei se você se recorda. Qual é o problema de você assumir o que é? Ter votado, o seu desejo? Porque isso mexe, quando você é uma pessoa pública, isso mexe com a credibilidade. Como eu acabei de dizer, quando você lança palavras ao vento, elas não voltam mais. Ou você tem a humildade de reconhecer que disse que errou, agora negar que disse, ou negar que fez parte, negar que de alguma maneira ou de outra você tem uma predileção, aí não. Aí você mexe com uma questão singular, é a chamada confiança. Confiança. As pessoas elas precisam entender que as nossas atitudes, mesmo balizadas pelas palavras, ao final de tudo, é o que nós somos, a confiança, a credibilidade em qualquer circunstância. E aí vou remeter para outro tópico, para que eu ouvir aqui a opinião dos colegas e, quem sabe, do nosso rádio ouvinte telespectador. Essa relação ainda meio obscura, pode-se dizer obscura, do prefeito de Teresina, do dono da SADSUR, que foi citado aqui pelo Paulão, por nós aqui corroborado, né, que é o deputado e ex-vereador Jeová Alencar, e o próprio Silvio Mendes, que não nega. Ele, na própria entrevista também que ele deu nos meios de comunicação, ele confirma um diálogo contínuo com o deputado e dono da SADSUR. Não é? O que é que nós estamos colocando aqui na mesa para discussão? Até onde isso é saudável do ponto de vista político, não só para eles mesmos, mas como para a cidade de Teresina. Essa situação que para um não é velada, mas para muitos é. Porque hoje o dono da SADSUR, ele é partícipe, ele é colaborador da gestão municipal, né? Inclusive tendo 2 pessoas na Câmara Municipal ligadas a ela que fazem sustentação política ao prefeito. Defende o prefeito, vota tudo do prefeito. Um com mais entusiasmo, que é o líder da bancada, né, do líder do prefeito na Câmara, e a outra é uma pessoa do seu convívio, da sua relação pessoal. Então é preciso nós fazermos essa discussão para que a população, principalmente o eleitor, possa de forma crítica, de forma respeitosa e inteligente, se firmar, né, em relação a isso. Então o que é que está acontecendo? Está gerando um clima de desconfiança. O próprio prefeito, em uma entrevista, disse que queria bater logo, era um papo com os dois, numa mesa, e não está errado, não. Está certo, porque é só você ver o modus operandi do dono da SADSUR, o seu histórico relacional político, não é? Onde ele começa uma relação, mas do meio para o fim há uma quebra do elo da confiança. Em resposta a essa colocação, a essa fala pública do prefeito, o ex-prefeito Silvio disse que aceitaria conversar somente com Jeová, que politicamente não teria diálogo com o prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Verdade, bem lembrado. Eu vi isso também, né, durante essas entrevistas que o ex-prefeito falou, que não haveria possibilidade. Mas, ora, ao receber alguém que participa da gestão, é inclusive mentor, participa, ele é importante na gestão do prefeito de Teresina. Queira ou não queira, as ações, ele é dono de uma área administrativa. Controla um orçamento bastante privilegiado. Muito privilegiado. Além de privilegiado, Eliezer, é uma das maiores áreas geográficas da capital, a Zona Sul de Teresina. Ele não permitiu nem à época que houvesse a possibilidade de se discutir a divisão dessa SADSUR. Mas houve. Né? Houve? Então, mas não foi ainda regulamentada? É isso, Eliezer? Bom, na reforma administrativa que dividiu a Sudeste, também havia a previsão da divisão da Sul. Uma boa lembrança. Certo? Vamos procurar saber. Na Sudeste 2,
tem entre a 1 e a 2 e dentro da 2 tem conflito, tem briga entre vereadores. Na 1 tá tudo em paz. Mas lá na Sul é tudo em paz. Seja 1, seja 2, seja as duas. Ou seja, tá tudo em paz. Ou seja, se existe uma outra SAD Sul lá dentro, parece ninguém que não sabe, existe, né? Exatamente. ou seria porque na divisão da Sul, o que indica a 1 indica a 2. E na da Sudeste, quem indica 1 é um. Ou seja, a SAD Sul 1 indica a 2, né? Comando. Tem o mesmo comando. Gente, tá aí algo pra gente apurar. É verdade, tem que apurar. Porque a princípio é como se não existisse. Quem é o superintendente real, o irreal, virtual? Como é que tá isso mesmo? Está sendo pago salários para essa gente? Boa observação. Tá aí algo. Ó, uma discussão como essa remete a outras situações, não tenha dúvida. Mas assim, a rigor é uma situação política que a população vai analisar, porque queira ou não queira, o dono da SAD Sul é um aliado até esse presente momento. Tem muita gente já fazendo suas apostas que esse casamento vai ter dissolução entre o dono da SAD Sul e o prefeito de Teresina, porque já há aquela desconfiança do marido traído. Será que está me traindo ou não está? É no café, é no almoço, é no jantar. Mas assim, é uma pitada aqui de humor, mas o assunto é sério. O assunto é muito sério. Confiança é importante. Mas Magela, Gustavo, Eliezer, você de casa, mas não entra naquela de que o meu opositor de hoje pode ser o meu aliado de amanhã? Entendeu? E aí nessa busca, digamos... A questão é perante a opinião pública. Meu avô me ensinou um negócio, Chico, que tudo que começa errado, termina errado. Mas o velho pau que nasce torto, né? Mas em trazer Jeová para o seu palanque, o ex-prefeito Silvio Mendes não estará... como é que diz? Minando, não estará buscando, tirando um braço do atual gestor, diminuindo ainda mais, dificultando ainda mais a sua disputa pela reeleição? As pesquisas não demonstram isso, né? Assim, qual é o efeito danoso a uma eventual reeleição do prefeito? As pesquisas de opinião pública, eu acho que ficaria meio que inalterado, não haveria tanta alteração, um zerinho ali, um a mais e tal, mas eu levo a repercussão da questão da confiança. Sim. Tá? Ele indo para lá, será que a turma que cerca o ex-prefeito, ou o próprio ex-prefeito fazendo uma análise, será que isso é saudável? Poxa, o cara passou aí a gestão toda participando do banquete administrativo da prefeitura. Mas é porque já é tido como um grande articulador político. Sim, mas um articulador político em que modos? De que jeito? Isso tudo tem que ser analisado. Chico, aqui é um princípio, é confiança. Mas, confiança. Mas não diz a boca. Pode haver a quebra da relação entre o prefeito Doutor Pessoa e o superintendente. Mas pode haver como? Provocado por quem? Será que já é algo premeditado? É o que eu falo, analisar o modus operandi, comportamental político do dono da SAD Sul. Mas na boca miúda, desde lá de trás, não disse que quando o Titanic batesse no iceberg ia começar a se afundar, todo mundo nem ia pular. Mas ela custa dar uma beliscada. O problema é que esse Titanic, rapaz, o nome, eu acho que é Titanic, mas eu acho que esse Titanic já está batido no iceberg há muito tempo. Titanic é um bote, entendeu? Cara. Então, assim, vamos jogar real, assim, para que a população entenda de forma pedagógica. Onde é que eu quero chegar? Eu acabei de citar um ditado que meu avô não criou, é um ditado que é passado de pai para filho seguidamente. E que é verídico, né? Entendeu? Que tudo que começa errado termina errado, gente. Então, assim, até que ponto isso é bom para o próprio ex-prefeito Silvio Mendes, essa relação também? Tá? Porque eu não vejo que ele vai contribuir como articulador. Se ele fosse isso, por que os números do prefeito não estão melhores? Não é? A aceitação popular. E cadê os grandes feitos dele como gestor na Zona Sul? A própria marca de trabalho. A marca de trabalho. Como é o trabalho dele? Nós ouvimos um ouvinte agora há pouco, o Paulão do Arroz, né? Não é isso? O Paulão do Arroz fazendo aqui algumas críticas com certa contundência.
não é? Procurar saber o que é que o cidadão andou fazendo, o que é que ele fez mesmo em prol da coletividade. Não é só uma festa, né? Eu acho que eu entendi o que é que o Paulão quis dizer. A questão é muito maior, pô. Tá tendo problemas pela cidade. O que foi feito de fato é uma prestação de contas. Eu acho que para resolver essa questão seria uma prestação de contas válida. Não é uma prestação de contas qualquer das ações políticas e administrativas do dono da SADSul. Bom, eu agora quero falar de carne, porque amanhã é quarta-feira, dia de futebol, a copinha tá rolando, né? Tem aí os amistosos, enfim. E é claro, um encontro com os amigos e você não pode deixar de conferir aí o novo kit, né? O novo kit aí da Master Frios Premium. Tá aí esse kit especial para você. O kit semanal é a diferença, né, do de ontem, que agora nós temos, em vez de queijos, temos frango. São 5 quilos de carnes especiais, 1 quilo de colchão mole, 750 gramas, na verdade, aí de carne do sol. Tem também 750 gramas de carne moída, 1 quilo de frango, que é o peito de frango, e 1 quilo de colchão, de coxa e sobrecoxa de frango. Brinde especial para você. Ainda vem de brinde 500 gramas de frango a passarinho. Essa novidade é boa, viu? Do frango a passarinho. E o preço é que é o melhor. O preço é que é o melhor, R$ 99,90. R$ 99,90. Então tá aí, tá certo para você. Essa Master é aquela mesmo dali do Lourival Parede com Bela Vista? Exatamente. A loja aconchegante. Eu quase fui puxado. Quando você estiver pela cidade, não, eu quase fui puxado ontem, assim, passando lá na porta. Então tá aí. A Master Frios Premium manda entregar esse super kit a R$ 99,90 em qualquer ponto de Teresina. Então você não pode deixar de dar uma passadinha lá na Master Frios Premium e pode ligar, que ela manda deixar em Teresina em qualquer ponto. 99998-0224. 99998-0224. Master Frios Premium. Tem gente ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Alô? Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia. Bom dia, quem fala? Bom dia, Magela. Bom dia, pode falar. Bom dia. Bom dia. Tô lhe ouvindo, bom dia. Tá ouvindo? Magela, é Marinho de volta, né? Fala, Marinho. Eu tentei ligar várias vezes. Eu queria dizer aí para o Gustavo, o Henrique, que o Neto, pai do secretário de Segurança, não é só meu amigo, nós fomos criados juntos de infância, entendeu? Eu não conheço Chico Lucas. O que eu quis dizer é que, enquanto o Chico Lucas está no direito de ter a segurança dele, que é uma coisa de praxe, de direito normal, eu não sou burro para não saber que tem que ter a segurança dele. O que eu quis dizer é que o pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Então a gente tem que ter a segurança para ele e a segurança para a população, né? Quanto de direito, de fato de direito, ele tem as suas prerrogativas, né? Agora eu quero dizer para o Gustavo Henrique que eu não tenho partido, eu não defendo ninguém, eu sou livre para ir para onde eu quiser, na hora que eu quiser e quando eu quiser. Eu não tenho partido, eu não tenho amor político para defender ninguém. Eu sou livre, né? Sou um cara que sou livre, solto, para voar para onde eu quiser. Um abraço, bom dia, tudo de bom. Tchau. Tá aí, Gustavo. Muito bem, Marinho. Quando a gente fez aqui as observações é porque existe a questão institucional. Um secretário de Estado, ainda mais de segurança, que vem fazendo aí um certo trabalho aí de repercussão nacional. Até nas áreas propriamente houve reforço do policiamento. Perfeito. Homens, viaturas, esse aparato melhorou. Lá na Cerâmica Sil, né, foi feito um GPM novo, inclusive com prestação de serviço na área
da tiragem de RGs. Inclusive lá é um ponto que ele autorizou que fosse emitido até boletos para aquelas pessoas carentes que não podem ir numa lan house, por exemplo, tirar um boleto, uma conta, alguma coisa que pudesse também, socialmente falando, dar um retorno para aquela comunidade. Então, Marinho, quando eu fiz a observação é porque um secretário, ele está à margem, né, de algumas retaliações por conta do sistema. Né? Ter a família, por exemplo, é o nosso maior bem. Então, eu não vejo nada demais, pelo contrário. Agora, concordo que precisa melhorar, sim, os investimentos, melhorar ainda mais a condição da segurança pública para o povo de uma maneira geral. E o que a gente tem observado que isso tem sido feito. Veja só, eu estive numa solenidade na última quinta-feira no Ginásio Verdão, onde foram nomeados mais de 300 novos policiais militares lá no Ginásio Verdão. Somado aos que foram também nomeados no ano passado, já chega aí próximo dos 1.500 a 1.600 homens e mulheres só na Polícia Militar, fora o Corpo de Bombeiros, fora a Polícia Civil, que teve agora recentemente nomeados novos delegados. Mas enfim, isso é um processo engateante. O certo é que isso precisa continuar para que nós melhoremos, inclusive para você, Marinho, a sensação de segurança. Pois é, já são aí, como só complementando o que o Gustavo falou, já são, segundo a entrevista que o Tony Silva fez ao vivo ontem com aí o comandante, já começou a Operação Carnaval, né? Sim, já começou a Operação Carnaval, porque tem as prévias, tem o curso, tem muita coisa. Haja festa, os bailes. Haja festa. Né? Realmente, então, tem que começar cedo para dar sensação de segurança para a comunidade. Vamos mandar um abraço aí para Timon, nosso amigo Silvestre Leiteiro, que tá ausente. Seu Silvestre, estamos com saudade de você. E aí, o vizinho do Silvestre Leiteiro aí tá aniversariando, rapaz. O senhor Zezinho, ele nos assiste todos os dias. Cidadão aqui brasileiro? Cidadão aí. Alô, seu Zezinho, meu querido. Vou mostrar ele aí, o seu Zezinho. Um grande timonense aí que nos ouve, nos assiste todos. Tá aí, seu Zezinho. Seu Zezinho, felicidades mil pra você. Muito obrigado por você nos dar o carinho da sua audiência diariamente. E desejamos a você tudo de bom. Feliz aniversário, meu querido. Bom, então tá aí pro seu Zezinho. Felicidades mil, parabéns, né? E lembrando que agora são 8h09. Vamos para as últimas, para a gente ir para casa. Olha, eu achei interessante pontuar, eu não sei se os amigos, o Eliezer e o nosso querido Gustavo, o TSE vai realizar até sexta-feira consultas sobre regras para as eleições municipais. Eu não sei se você concorda, Gustavo, mas assim, eu acho que está na hora de definir a regra das eleições e não ter essa alteração toda eleição. Toda eleição tem uma regra nova. Verdade. Toda eleição tem um formato que você faz algo. Mas eu não sabia que podia fazer, antigamente podia. As eleições municipais, na verdade, elas são tidas como laboratório. O laboratório é um teste, né? Entendeu? Porque os deputados federais, né, os senadores, eles estão muito ali, ó, no alto, né? Então eles ditam as regras, aí bora testar ali embaixo. Se der certo, a gente usa. Então é mais ou menos isso, mas eu concordo com esse teu sentimento. Claro, é óbvio. Prejudica, inclusive, quem já está aí com algumas estratégias lançadas e aí ter que refazer novamente, concordo. E prejudica principalmente os pequenos candidatos. Os pequenos candidatos são os mais prejudicados. Eu precisava aqui dar uma lembrada, Eliezer, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, isso foi até tema da capa do jornal O Dia de ontem, não é? Vai colocar, assim, quando o Legislativo retornar, a discussão das saidinhas. Nós já havíamos dito aqui, inclusive eu externei de forma aqui indignada essa questão na semana passada. O Chico já tratou também desse assunto, os ouvintes. Isso precisa ser levado a sério, essa questão das saidinhas. Então, está mais do que na hora de se discutir essa questão, revisar quem pode de fato ou não sair. Na minha opinião, é
esse regramento da saidinha, ela devia estar associada à ressocialização do sistema, que não funciona, está falido. Então, enquanto não recuperar esse sistema de ressocialização, tem que ser bem avaliada essa questão da saidinha para não ocorrer o que ocorreu com aquele policial militar em Minas e com Gerais. Casos aqui no Piauí e no Brasil afora. Eu quero rapidamente sobre isso, só colocar aqui que para ressocializar de fato é necessário que as leis sejam modificadas e quem comete crime se sinta motivado a deixar de cometer crime. Eu sou contra a pena de morte, mas eu sou a favor de que se acabe com todas essas regalias e que se crie, por exemplo, prisão perpétua. Meu amigo, o indivíduo só para concluir, o indivíduo cometeu um crime e vai ser julgado e condenado e vai passar o resto da vida atrás das grades, certamente ele servirá de exemplo para que outros não cometam o mesmo crime que ele cometeu. Para isso acontecer, infelizmente, eu concordo. Tem alguns crimes, para mim, a pessoa tem que ser segregada mesmo da sociedade. Agora, para isso acontecer, Chico, teríamos que ter uma nova Constituição. Verdade. Porque há uma cláusula pétrea que impede a prisão perpétua. O parlamento pode modificar isso. Não, cláusula pétrea é a nova Constituição. Teríamos que ter uma Constituinte e termos uma nova Constituição. Pois é, agora, mas eu particularmente... Esse Congresso atual não pode fazer uma nova Constituição. O eleitor tem que votar nos deputados e senadores na próxima legislatura sabendo que é para uma nova Constituição. Por quê? Porque o Congresso de hoje não é o mesmo sentimento de amanhã. Então a gente tem que ter também um pouco de cuidado. Mas assim, para encerrar esse assunto hoje, por conta do horário, eu particularmente sou a favor de uma nova Constituição no Brasil. A nossa está muito retalhada. Essa que é a verdade. 8h13. Bom dia, Magela. Magela, dia, fala uma Edson. coisa para vocês. O Silvio Mendes vai ganhar essa eleição para prefeito aqui em Teresina no primeiro turno, isso você pode ter certeza. O povo de Teresina não esquece o que o PT está fazendo e fez. É a minha opinião. Bom dia para todos. Bom dia, essa é a opinião do Edson Verdão, que está ligado com a gente. Agora vamos a Timon para a gente finalizar. Bom dia, Magela Lima. Chico Gomes, rapaz, tô na sintonia. Tamo tô aí. ouvindo. Tava tentando ligar, mas resolvi mandar o áudio. Mas obrigado aí. Tamo na sintonia, viu? Amanhã participaremos. Bom dia, Magela Lima. Beleza, seu Silvestre. E para finalizar, 8h14. Gustavo. Bom, desejar aí uma excelente terça-feira para todos nós, evidentemente com muito juízo. Eu estarei pela cidade, já vou fazer aqui as nossas pautas. Você que quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vá lá nas nossas redes sociais. É Gustavo Henrique Povo ou simplesmente Gustavo pela Cidade no Instagram, no YouTube, Facebook e no TikTok. E o meu WhatsApp, para você que quer dar alguma sugestão, fazer alguma crítica respeitosa com urbanidade, é 86-99828-0000. Tá aí, estamos pela cidade, com a graça de Deus e sempre tentando ir pelos bons caminhos, porque ninguém sabe como é que está o caminho à frente, mas nós estamos imbuídos desse compromisso. É isso aí. Obrigado, Gustavo. Não quer deixar até quinta-feira. Participar não, o último não. Não dá mais tempo não. Bom dia, Eliezer. Bom dia, Magela, Chico, Gustavo, a equipe, ao público. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Bom dia aos colegas de bancada e a todos de casa. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.